Mais uma aula e nessa semana, na aula de hoje, dia 14/7, a atividade será a leitura da página 61 e 62 e responder a questão da 1 até a 3, certo? Então vamos lá. Mas antes de ler as páginas que ele fala aqui, 61 e 62, vamos compreender um pouco sobre o que fala. Então estamos aqui na página 60. A 60, ela trata algumas doenças que ela considera negligenciada. O que seria negligenciada? São aquelas que não são levadas em grande importância, que o sistema de saúde, o sistema público, eles não dão a devida importância que elas têm, mesmo elas sendo perigosas e podendo levar à morte. E também a própria população negligencia, ela não dá importância a determinada importância para essas doenças. Então, como aqui é definido, negligenciada, considerada com falta de atenção, de interesse e de motivação. São aquelas doenças onde não tem a atenção devida que deveria ter. Entre elas, nós temos a dengue, que mesmo sendo um problema ano a ano, por mais que se fale da dengue em escolas, se fale no sistema de saúde, a dengue é negligenciada porque ela seria facilmente resolvida dando-se uma intensificação no processo de controle do mosquito. Doença de Chagas, que também é causada por um protozoário, e um protozoário que está no estômago de um inseto também, de um besouro, né? A esquistossomose, que é uma verminose que é transmitida por água poluída, por meio também de um caramujo, então ela também tem um animal transmissor. A hanseníase, que é um processo de morte de algumas estruturas celulares, que é causada por uma bactéria. A leishmaniose, que também é um processo infeccioso, que pode levar o humano à morte. A malária, mostra aqui, e a tuberculose, entre outros. Então, ele está falando de algumas doenças negligenciadas. Então, vocês leiam esse texto que é bem interessante. Aí, na continuidade, ele inicia sobre o processo do microscópio, que eu pedi que vocês fizessem uma pesquisa sobre como surgiu o microscópio e qual é a importância dele, né? O microscópio, ele iniciou o seu surgimento a partir de lupas. Então, os primeiros indícios da existência do microscópio, ele veio a partir de lupas, de estudiosos, de pessoas que utilizavam a lupa para ver tecido. Então, a partir disso aí, iniciou-se a observação das primeiras células e hoje nós temos o que seria o microscópio óptico comum. Né? O microscópio óptico é chamado também de microscópio de luz. Ele necessita de uma fonte de luz para que a gente consiga ver o micro-organismo. Mas micro-organismos muito pequenos ou micro-organismos que não tenham estrutura celular são impossíveis de ser vistos pelo microscópio óptico. Então, há necessidade de visualizar por um microscópio eletrônico. Por exemplo, o vírus só pode ser percebido por um microscópio eletrônico, porque ele tem uma capacidade de aumento muito maior do que o microscópio comum. Então, continuando aqui. Aí nós iniciamos alguns micro-organismos, certo? O primeiro micro-organismo que eles falam aqui, e é o que vocês vão ler para a atividade dessa semana, são os protozoários. Aqui no início ele já define, os protozoários são seres unicelulares e heterótrofos. Nós já aprendemos anteriormente a definição da palavra unicelular, que são aqueles seres que são formados por uma única célula, não é? E heterótrofo, nós sabemos que são aqueles que necessitam da matéria orgânica, necessitam da alimentação fora do seu próprio corpo. Então, são incapazes de produzir os seus próprios nutrientes. São formados por células e obtêm energia por meio de alimento vindo do meio externo. Então, a gente já sabe essa definição. Então, os protozoários fazem parte do grupo dos protistas, que é um reino, o reino dos protistas. Nós temos nesse reino tanto os protozoários quanto as algas. Os protozoários, eles se reproduzem por fissão ou divisão binária. O que é isso? Um protozoário, ele possui a informação genética suficiente para gerar um outro ser. Então, ele faz um processo que nós chamaríamos de clonagem, no qual ele duplica todo o seu material. Como a gente pode ver aqui, ele tinha uma informação aqui, agora ele tem duas. Após duplicar todo esse material genético que ele possui, ele acaba se dividindo em dois seres.
Então, por causa dessa facilidade de reprodução, porque é só se dividir, ele não precisa de outro protozoário para se reproduzir. Então, por causa disso, os protozoários se reproduzem muito rapidamente. Então, eles se alastram muito facilmente. Aqui, logo abaixo no 2, ele fala que há protozoários que causam doenças. Então, ele traz algumas doenças causadas por protozoários. Então, ele cita a doença de Chagas, a giardíase, a amebíase e a malária. E ele define aqui o que é a doença de Chagas, que é uma doença de protozoário causada por um protozoário chamado Trypanosoma cruzi. E ele é transmitido por meio de um inseto chamado barbeiro, é um besouro chamado barbeiro. Esse besouro, ao picar uma pessoa, no momento que ele está se alimentando do nosso sangue, porque ele pica, geralmente a fêmea vai picar a pessoa porque ela necessita de nutrientes. Quando ela pica aquela pessoa, a fêmea do barbeiro, né, no caso o besouro, ele vai acabar fazendo cocô perto daquele local. Então, quando ele termina de se alimentar do nosso sangue, a gente tende a coçar aquele local onde ele picou. E com isso, a gente coloca o cocô dele dentro da abertura que ele fez para se alimentar. Então, aquele pequeno furo que ele fez para se alimentar, a gente preenche com o cocô desse protozoário, desse inseto. E nesse cocô geralmente tem, porque a maior parte dos barbeiros são contaminados já pelo Trypanosoma cruzi, que é o protozoário. Então, o protozoário entra na nossa corrente sanguínea por meio desse buraquinho que foi feito pelo besouro, certo? Esse é um besouro comum em ambientes que são casas de taipas, ou também pode ser encontrado em alguns tipos de alimento, como o açaí. O açaí, quando é triturado, muitas vezes existem barbeiros nesse açaí. Então, se não for muito bem processado, se não for muito bem selecionado esse açaí, no momento de triturar a fruta, acaba se triturando também o inseto. E com isso, o protozoário que estava dentro do inseto também vai no alimento. Então, tem que ter muito cuidado e saber qual é o procedimento desses açaí. Nós temos aqui na página seguinte a imagem do barbeiro, né? Do inseto. A gente tem com muita frequência esse inseto por aqui. Muitas vezes ele não está tão avermelhado. Às vezes nós encontramos um primo próximo dele que também pode transmitir a doença de Chagas, que ele é um pouco mais amarelado. Mas temos que ter muito cuidado sobre ele, certo? Outra doença também é a amebíase. A amebíase é o que nós chamamos geralmente de ameba, que é a entamoeba histolítica, que também é um protozoário, que já vive no intestino humano por meio da nossa alimentação e do nosso consumo de água. Quando nós consumimos água não tratada e quando nos alimentamos de alimentos que não foram bem lavados, nós podemos consumir esse protozoário, que está naturalmente no ambiente. E esse protozoário, em contato com o nosso estômago, ele causa uma dificuldade na nossa absorção de nutrientes. Então, a gente tende a ter fraquezas e o principal dos problemas seria a diarreia, porque como a gente não consegue, como o alimento não passa muito tempo no nosso intestino, acabamos não consumindo os nutrientes. Então, tem pessoas que acabam morrendo por amebíase se não tratado, ok? Por causa dessas diarreias. E em casos mais graves, podem ter diarreia com sangue. Tem outro protozoário também muito comum, que é a giardia, que ela tem um processo muito parecido com a amebíase, porque ela também é um protozoário encontrado na água e nas frutas, no alimento contaminado. E esse protozoário, que é chamado de Giardia lamblia, ele também vai se instalar no nosso intestino e ele também vai dificultar o processo de absorção. E a diferença dele é porque ele tem dores abdominais, coisa que a ameba não tem, é assintomática. A ameba é assintomática. Já no caso da giardia, não, ela vai ser caracterizada por dores abdominais fortes e também as grandes diarreias, né, as fortes diarreias. Outra doença causada por protozoário é a malária. A malária, ela também é causada por um protozoário, que é o protozoário Plasmodium vivax, né? Ou também só chamado de plasmódio, e ele é transmitido pelo mosquito pernilongo normal, o pernilongo comum.
Algumas situações também foi comprovado que ele poderia ser transmitido pelo Aedes aegypti, né? Que a gente já conhece, que é o cara lá da dengue. Então, a malária, ela fica geralmente as pessoas são acometidas mais por malária em regiões de florestas, né? Porque esse mosquito geralmente ele vai picar animais silvestres e ele vai transmitir esse Plasmodium vivax para o humano por meio da picada, né? Então nós temos aqui o inseto, o mosquito, que é também conhecido como mosquito prego, e aqui nós temos a imagem da giardia, né? Do protozoário da giardia. Aqui nós não temos imagem do protozoário do Plasmodium vivax, mas temos a imagem do inseto que transmite. Então, fica no estômago desse inseto, o protozoário, e quando ele se alimenta, ele coloca por meio do tubo alimentar, por meio dessa estrutura no qual ele perfura a nossa pele, ele acaba passando pela saliva dele esse plasmodium, certo? Então aqui nós temos algumas características e aqui embaixo ele fala um pouquinho sobre a malária e como as pessoas que moram em regiões de floresta geralmente são acometidas pela malária. Então é um texto bem interessante. Na sequência, a gente pode ir lá e ver a nossa atividade, certo? Então, a atividade, ela pede que a atividade seja as questões, aqui ó, 14, questão 1 até a 3. Então, eu tenho que responder essas questões, questão 1, 2 e 3. Na questão 1, ele fala da ameba, que a gente acabou de falar sobre ela um pouquinho, né? Amebíase e giardíase são doenças que afetam o intestino humano. Elas são causadas por qual tipo de ser vivo? Elas são causadas por vírus, elas são causadas por bactérias ou por protozoários. A gente acabou de falar de quem ela é causada. Então, responde aqui. Letra B. Explique de que maneira o tratamento da água ajuda a evitá-lo. Lembre-se, esses protozoários são transmitidos por água não tratada e por alimento. Então, ele quer saber, se eu tratar a água, o que é que pode facilitar para não ser contaminado nem pela amebíase ou nem pela giardíase? E o segundo, sobre a doença de Chagas, responda. Qual é o nome do agente causador? Nesse caso aqui, ele quer saber o nome do protozoário, tá? O nome do protozoário, que é o agente causador da doença. Na letra B, ele quer saber o nome do agente transmissor. Então, nesse caso, o agente transmissor vai ser o besouro. Então, ele quer saber o nome do besouro na letra B. E na letra C, comente 2 modos de transmissão da doença. E a terceira questão, ele diz, na década de 1950, o pesticida DDT era usado no combate da malária. Como era muito eficiente, a Organização Mundial de Saúde acreditava que o DDT seria possível erradicar a malária do mundo. No entanto, com o passar do tempo, o efeito nocivo aos seres vivos e ao ambiente foram ficando conhecidos no Brasil. O uso do DDT na agricultura está proibido por lei. Existem, entretanto, várias discussões de entidades e grupos, alguns favoráveis e outros contra, sobre o uso do DDT em caso de epidemia de malária. Ou seja, existia um pesticida que matava os insetos, só que ele também trazia doenças para as pessoas. Aí, se necessário, consulte um dicionário ou outra fonte de informação e responda a seguinte pergunta. Para que serve o pesticida? É interessante que vocês pesquisem na internet, porque no livro não vai ter essas respostas. Então, lembre-se, vocês vão pesquisar qual é a função de um pesticida. O pesticida ele serve para matar o quê? Né? Letra B, o que significa erradicar? Pode olhar no dicionário o significado ou pesquisar na internet o significado da palavra erradicar. Letra C. O que você entende por efeitos nocivos? Então, lembre-se, o significado de efeitos nocivos é um efeito ruim. Então, ele quer saber o que você entende sobre esses efeitos ruins. Letra D. O que é epidemia? Vocês também irão pesquisar o que significa a palavra epidemia. Letra E. Qual é o agente causador da malária? Aqui, de novo, agente causador é o nome do protozoário, não o nome do mosquito. Letra F, o agente transmissor. Agente transmissor é quem transmite, não é quem causa a doença. Então, o agente transmissor, nesse caso, é o mosquito. Então, ele quer saber o nome do mosquito. Letra G, o que é DDT? Então, vocês vão pesquisar o que significa esse pesticida. E o H, o DDT pode matar o agente causador
ou agente transmissor. Então, quem é que o DDT mata? Ele é um pesticida. Ele vai matar um grupo de seres. Quem é? Ele mata o mosquito ou ele mata o protozoário? Então, vocês irão pesquisar isso e responder, certo? Qualquer dúvida, estou disponível no WhatsApp para saná-las. No mais, só isso mesmo. Tchau, tchau.